templos lá na Índia, que são templos, vamos chamar assim, shivaístas, tântricos e etc., que quando a pessoa chega na frente dele, tem um monte, são muitas mesmas, tem um monte de figuras de pessoas tendo relação sexual, nas mais diferentes posições e nas mais diferentes formatos, ok? Nas quantidades de pessoas também variadas, 1, 2, 3, 5, que seja. Então, essa orgia no templo, na parte de fora do templo, tem como objetivo capturar a mente das pessoas que estão entrando ali, para a pessoa só entrar ali depois de ela estar libertada do fascínio daquilo. Porque enquanto ela está fascinada com aquela imagem, ela não se interessa em entrar no templo. Ok? Então, sempre que a gente fica fascinado por algo, o nosso prana reverencia aquilo com a forma de observação. Ok? Tem uma outra ponto que eu acho que cabe aqui. Eu não sei se vocês sabem o que é o quadrado mágico do taoísmo, etc. e tal, mas é um treco que você tem que ficar um tempão na frente dele até você entender quais são os padrões de número que tem ali, por que cada número está ali daquela forma. Quando eu morava lá no Rio, tinha uma sociedade, uma casa que era a Sociedade Taoísta Brasileira lá, e aí na entrada tinha esse quadrado mágico. E aí o meu professor ali na situação estava falando que aquele quadrado mágico servia para os espíritos que tinham alguma intenção maléfica. Eles ficaram, como eles são muito obsessivos com as coisas, eles ficavam obsessivamente tentando entender aquele desenho ali, aquele yantra, aquele quadrado. E aí, por ficar muito tempo ali na frente, ele esquecia o que tinha ido fazer ali e depois virava as costas e ia embora. Então, a ideia é que a gente vira e mexe, vai ter os nossos sentidos capturados por algo. Seja chocolate, seja o cigarro, seja jogo, seja sexo, tudo que o oral governa, em algum grau. Mas esse comportamento obsessivo, ele representa uma falta de presença em relação à nossa capacidade de observar a gente observando. Ok? E a ideia é que por detrás de cada coisa que a matéria pode aprisionar a gente, seja a lasanha do Garfield, seja o carro novo, seja cara, o que você quiser, a profissão, a família, o dinheiro, etc. Por detrás de cada uma dessas manifestações densas materiais existe um regente, existe um princípio que é o síndico daquela matéria. Ok? Isso na cultura védica vai ser chamado de Devata. Certo? O Devata, ele rege uma determinada função. Ok? E a ideia da cultura védica, essa é a frase importante do vídeo, anota. Tudo que você reverencia, você se torna livre dela. A reverência, repete, a reverência é o antídoto universal para a compulsão, para a obsessão, para a dependência sensorial. Ok? Então, a ideia é que no momento em que você reverencia algo, seja um chocolate na tua frente, seja o que for, o teu prana, ele corre de uma maneira diferente de quando você não está reverenciando. São dois lados de uma moeda. Um lado está a compulsão, a dependência, o vício. Do outro lado está a reverência. Não é possível esses dois lados da moeda estarem de cabeça para cima ao mesmo tempo em cima da mesa. Vocês conseguem ver essa imagem da moeda claramente, certo? Então, dado o nosso contexto de conversa hoje, a gente poderia dizer que a manifestação sátvica de um olhar fixo a algo se chama reverência. A versão rajásica e tamásica, a versão patológica disso, se chama compulsão, obsessão, dependência e etc.
ok? Mas observa, nos dois casos, teoricamente você olha fixamente para algo, com um sentimento envolvido. Não é, por exemplo, você ficar fazendo trataka, que é aquela história de ficar olhando para uma lamparina de ghee. Existe um sentimento envolvido. E a ideia é que quando você reverencia algo, seja um Ganesha, seja o que for, você cultiva um sentimento sátvico de serviço. Quando você olha fixamente para algo, para o chocolate, para a bunda da mulher que está passando, para o relógio que a pessoa está usando, para o que seja, você está cultivando o sentimento de inveja, o sentimento de que você gostaria que aquilo fosse seu, mas ainda não é, então você está no inferno da miséria mental. Ok? Então, dado que muitas vezes a nossa mente vai ficar presa a algo, a ideia é você prender ela numa âncora segura, numa âncora sátrica. Ok? E a ideia é que dentro da cultura védica, voltando à questão das nakshatras, a nossa mente ela tem 27 modulações principais. Ela gosta de 27 coisas diferentes, vamos chamar assim. Ela tem 27 residências, né? Nakshatras, uma das traduções que faz para o português é mansões lunares, ok? É o lugar onde a mente estaciona durante um tempo. Sabe quando você vai no shopping, você estaciona o teu carro numa vaga? Durante um tempo, aquele carro está pegando digamos assim, a frequência que é estar no shopping, né? Estar na praia, etc. Ok? Então, sempre que a gente estaciona a nossa mente num shopping, a gente vai fazer compras, a gente não vai tomar banho de mar. Sempre que a gente estaciona o nosso carro na praia, a gente vai tomar banho de mar. A gente, no geral, não vai fazer compras. Entenda mais ou menos esse conceito de estacionar a mente num canto. Ok? Até aqui tudo bem? Ou já tipo, buf, onde estou, quem sou? Bom, e aí, a ideia da cultura védica é que sempre, aonde você estaciona a mente, tem um guardador de estacionamento ali, que é, de alguma forma, o dono daquela vaga. Ok? Que é o regente daquela vaga, que é o senhor, que é o devata daquela forma. Flanelinha seria uma palavra, uma conotação meio pejorativa para isso. Mas vamos dizer que ele é o síndico daquela vaga. Ok? Então, a ideia da cultura védica é quando você chega e a sua mente vai estacionar numa vaga, você procura quem é o dono daquela vaga, para no final você sair dali e teu carro não está roubado, teu carro não está arranhado, teu carro não está com o pneu furado, etc. Ok? E nesse ponto. Não importa se você está chamando isso pelos nomes hindus ou o que seja, é essa noção de que existem ganchos, existem anzóis aonde a nossa mente fica fisgada. Ok? É tipo quando você vai no estacionamento, você tinha que pagar o estacionamento e você não pagou o estacionamento, aí quando você vai ali na cancela para sair, você fica preso naquilo ali. Você fica enredado naquilo ali. A sua mente, o seu carro fica obstruído naquele contexto. Ele não consegue transitar para outros contextos com naturalidade. Ok? Então, dentro do Ayurveda, do Jyoti, etc., existe esse estudo sobre as nakshatras e os devatas, que é a ideia de você entender como a mente das pessoas está flutuando. Porque todo mundo, no mesmo dia, fica na mesma nakshatra e depois no dia seguinte isso muda para outra nakshatra. Ok? Dentro de uma dessas nakshatras tem o soma, que a gente vai discutir aqui, que tem a ver com odis, etc. e tal. Tem alguns devatas que têm a ver com Ayurveda. Mas o ponto central aqui é, independente se você está falando de nakshatra, independente do que você está falando, existe um remédio para você se libertar desse anzol, que é a compulsão, que é a obsessão. Essa vaselina, esse solta anzol, se chama reverência.
E o modo de fazer isso, dentro da visão védica, é antes do dia raiar, no treco chamado Brahma Muhurta, ali 1 hora e meia antes do sol nascer, mais ou menos. Não vamos polemizar a questão do Muhurta nesse instante. Você deve deixar a sua mente pendurada em algum canto, para evitar que ela se pendure em outro canto. Sabe quando você está andando no meio de um lugar assim com arbusto, que é muito fácil de a sua roupa enroscar? A ideia do Ayurveda é que você deveria, digamos assim, proteger a sua mente dela ficar enroscada em compulsões, porque ela tem alguns pontos que assim enrosca fácil, ok? E você deveria enroscar ela na reverência a algo. Se para você isso é a imagem de Jesus, se para você isso é a imagem de Buda, se para você isso é a imagem de Shiva, etc. e tal. O ponto central é melhor evitar que isso enrosque nos seus pontos fracos de iradas e tamas, da forma como ele se manifestar de chocolate, sexo, drogas e rock and roll, ok? E a ideia é que na medida em que você, antes de sair, digamos assim, antes de começar o teu dia, enroscar a tua mente em um canto mais sático, no momento onde você passar no anzol, que no geral você se enrosca, ele vai estar ou ocupado, ou ele vai estar, digamos assim, com uma chance maior de lembrar que ele não é aquele processo de identificação obrigatoriamente, ok? Porque a ideia, isso é bem importante, a moeda não pode estar dos dois lados virado de barriga para cima no mesmo instante. Então, para você estar no Rajas e Tamas, você não está no Sattva. Para você estar no Sattva, você não está no Rajas e Tamas. Ou seja, quanto mais você cultiva de manhã cedo, fazer uma PNL, né, uma programação neurolinguista para o teu cérebro, no contexto que a gente chama atual, direcionada a um sentido, que é o sentido de estar a serviço do divino, menos a noção do eu e o do meu vão se tornar importantes na tua vida. Não estou te dizendo que eu e meu, por definição, é errado. Mas, de um ponto de vista psicológico, você só sofre. Essa frase é bem importante, anota aí. Só é possível sofrer nesse mundo quando na frase tem eu ou meu. Se na frase não tem nem eu, nem meu, não é possível ter sofrimento mental. Testa e vê se isso faz sentido. Ok? Se na frase está a serviço do outro, a chance de você estar sofrendo, mas não é assim, eu estou te servindo porque eu quero o negócio de volta, ok? É você estar a serviço do outro de uma maneira que a gente, em português, tende a chamar de altruísta, ok? Que é a noção católica de caridade, que é a caridade não no sentido em português, mas de caritas, de fazer o bem ao próximo, ok? Quando você está pensando mais no outro, quando você está pensando mais em estar a serviço, quando você está mais pensando em estar, de alguma forma, como um instrumento do divino, a sua mente, ela não sofre. Por quê? O sofrimento ela tem uma raiz que é estar num sentimento de separatividade. E esse sentimento de separatividade depende da noção de eu separado do outro. E o eu ser mais importante do que o outro. Ok? Por isso, naquela oração de São Francisco, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aí tem todo o resto da oração. Mas a ideia é, quanto mais você reverencia, seja os devatas da Nakshatra, seja São Francisco, seja o que for, cara. Seja nesse sentido, o diabo que for, seja o Deus que for, seja o que for. Tudo bem que as coisas satânicas é preciso tomar algum cuidado com isso, mas se você está reverenciando algo sátivico, aí pronto, essa frase fica segura assim. Se você está reverenciando algo sátivico, isso ajuda você a libertar sua mente do sofrimento. E de um ponto de vista de um Ayurveda mais psicoterapêutico, para além só do Vata Pitta e Kapha, que tem a ver com o isso que a gente vai conversar agora, esse sentimento de estar a serviço é a porta de entrada do paraíso. Porque depois que você começa a se colocar a serviço da existência, você vê que você precisa de muito menos de rajas e tamas que normalmente ocupava a tua mente.
E ali, num estado de serviço, você se sente abençoado, que tem a ver com o final do Odis, que é o estado de graça, de bem-aventurança, de Ananda. Bom, mas salada de fruta já misturado, vamos às perguntas. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê! Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om.